Queridos, nós temos estudado aqui, já tem algumas escolas bíblicas, o estudo da igreja, a eclesiologia. Eu quero crer que mais uma ou duas aulas no máximo nós vamos falar desse assunto, tá? Mas eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Atos capítulo 16. Eu quero pedir que os irmãos abram em Atos 16, verso 16. Nós vamos ler, irmãos, alguns versículos desse capítulo para uma introdução do que eu tenho para falar hoje. Eu quero pedir que a igreja, ao lermos, mantenha a Bíblia aberta, mas também quero pedir que os irmãos se concentrem na leitura. Prestem bem atenção nos detalhes, tá? Observem bem os detalhes na leitura. Atos 16, versos 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu vos mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, pedindo uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra, e todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Por que eu quis muito que os irmãos prestassem atenção aqui nessa leitura de Atos capítulo 16? Irmãos, aqui a igreja de Cristo estava representada na pessoa
de Paulo e Silas. Eles estavam numa cidade romana. Eu vou repetir, a igreja estava ali representada na pessoa de Paulo e Silas. E isso, irmãos, é muito importante para nós. Quais os elementos que saltam aos nossos olhos aqui, dessa igreja representada por Paulo e Silas? Primeiro, eles foram para o lugar da oração. Primeiro ponto é esse. Uma marca distintiva de uma igreja é que ela tem uma vida de oração. E ela não apenas tem uma vida de oração, essa oração, ela tem hora marcada. No sentido de que ela tem o seu lugar. Vejam comigo o primeiro versículo, 16, que nós lemos. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, isso dá a entender que era uma prática. Oração. Uma igreja de Cristo, a igreja de Cristo, ela é, uma das marcas dela é que ela é uma igreja de oração. A oração não é uma coisa quando dá, quando sobra tempo. Tinha hora marcada. Era regular. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, meus irmãos, descrito aqui. Quando eles foram orar, uma mulher com espírito de adivinhação, demônio, né? A palavra fala espírito de adivinhação, é demônio mesmo. Essa mulher, prestem muita atenção nisso, irmãos. Ela não diz nada contrário. Vocês perceberam aí? Observem comigo. Versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e nos anunciam o caminho da salvação. E isso repetia por muitos dias. Eu quero perguntar aos irmãos, ela falou alguma coisa errada? Não. Mas Paulo e Silas tiveram discernimento. Eles entenderam algo que estava além da compreensão humana. Que ela não falava pelo Espírito. Ela estava sendo usada pelo diabo. Então, segunda marca de uma igreja, ela conhece o seu Deus, ela tem experiência com o seu Deus e ela discerne o que vem e o que não vem de Deus. Vai seguindo, vai mais adiante. Paulo e Silas oram e expulsam aquele demônio. Outra marca. A igreja de Cristo, ela tem autoridade sobre os demônios. Mas tudo começa lá atrás, na oração. Tudo começa lá atrás. Vamos continuar. Vamos ver se nós nos identificamos como igreja. Ok? A igreja estava ali representada por apenas 2 homens. Só 2. Aí aqueles homens que ganhavam dinheiro às custas daquela mulher ficaram irados. Pegaram Paulo e Silas, levaram para a prisão. Não pensa vocês que eles pegaram na mãozinha deles. Vem cá, eu quero levar vocês ali para dar um passeio. Não. Cataram eles, deram umas bufetadas neles, levaram eles em praça pública, fizeram um julgamento meio maluco lá, chamaram os pretores, algumas autoridades, deram uma surra. O que mais que eu aprendo aqui? A igreja de Cristo sempre foi marcada por provações, por perseguições, por afrontas, por injúrias, por injustiças. Irmãos, eu estou saltando aqui aos olhos alguns detalhes, só porque é o seguinte, todos nós queremos fazer parte da igreja, não queremos? Mas quando nós observamos esses detalhes, muitos começam a desanimar. Ah, não, mas isso aí não, eu estava animado, mas isso aí não. Tomar surra, ter que expulsar demônios, ter que ter uma vida regular de oração, eu tenho que discernir mesmo, eu tenho que conhecer Deus a ponto de ter tal intimidade com Deus a ponto de discernir o que é, o que não é Deus, isso aí dá muito trabalho. Olha aí, se Paulo e Silas tivessem simplesmente fazendo o culto deles lá, tranquilo, louvando e pregando, nada disso teria acontecido. Então vamos continuar. E aí, irmãos, acontece que
eles foram lançados na prisão e amarrados em um tronco. Bom, então acabou, né? Acabou, ué. Eu estava livre para orar. Eu estava livre para pregar o evangelho. Mas aí, alguma coisa deu errado, porque talvez eu não tive tanta fé, ou porque eu desobedeci, ou porque eu não sou um crente de verdade, por isso que eu estou nessa situação aqui no tronco. Acabou. Não, Paulo e Silas não pensaram isso. A Bíblia diz que à meia-noite, eles cheios de vergonhas, machucados. Irmãos, presta atenção numa coisa. Aquelas pessoas da época, quando elas resolviam dar o recado, eles não brincavam em serviço. Eu imagino que Paulo e Silas estavam muito machucados. Que a palavra vai dizer mais na frente que foram lavados os seus vergões. Eles tomaram uma turra feia. Uma tunda muito feia. Mas nem isso, nem estando numa prisão, amarrados em um tronco, machucados, com frio, certamente com fome, os impediu de louvar a Deus. Olha, meus irmãos, que ensino para nós aqui. Nós queremos ser igreja mesmo, irmãos? E às vezes, irmãos, nós somos tão exigentes. Os irmãos já perceberam o quanto nós somos exigentes? O ventilador não está suficiente. A cadeira é dura. O espaço aqui não é bom. O som está muito alto. A pregação demorou muito. Que culto enfadonho. Agora eu quero que você pense em tudo isso, mas estando machucado, depois de tomar uma surra, com os pés presos, num tronco, perdeu sua liberdade, perdeu qualquer direito, sem direito a um julgamento digno, lançado numa prisão escura, sem comida, fria, você ia louvar? Isso é igreja, irmãos. Eu vou dizer aqui para os irmãos sem... Isso aqui para mim é igreja. Igreja para mim não tem nada a ver com templos, com corais. Para mim não tem nada a ver com isso. Isso aqui é igreja. Que não importa a circunstância, não importa a condição, não importa o que eu estou vivendo na minha casa, se eu estou desempregado, se não tem dinheiro, se eu não sei se amanhã eu vou ter dinheiro para pagar o boleto, não importa nada, eu não deixarei de louvar o meu Deus. Isso é igreja. Isto é igreja. Mas não para aí não. Não para não. Meia-noite. O carcereiro estava dormindo. O homem que não tinha apanhado, estava cumprindo o seu dever, dormia tranquilo. Paulo e Silas machucados, louvando, adorando. De repente houve um terremoto, um milagre aconteceu, as portas do cárcere se abriram, mas nenhum preso fugiu. Por que será, Mateus? Porque a igreja que estava ali dentro, ela estava tão cheia do Espírito Santo, ela tinha tanta alegria, ela tinha tanto poder. Paulo e Silas estavam tão cheios de Deus, que aqueles malfeitores, aqueles ladrões, aqueles bandidos, eles não quiseram ir embora. Aquilo que estava acontecendo ali era mais maravilhoso do que a própria liberdade deles. Eles talvez nunca tivessem tido algo parecido, nunca ouviram cânticos como aquele, nunca viram pessoas sofrendo e cantando e adorando como aqueles homens, e eles não foram embora. Eu vou dizer, meus irmãos, nós nos esforçamos muito para as pessoas permanecerem na igreja. Nós abraçamos, nós dizemos seja bem-vindo, nós criamos projetos, nós fazemos de tudo para as pessoas ficarem. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, se esta igreja realmente for fervorosa no Espírito, tiver uma adoração em Espírito, amar a Deus sobre todas as coisas, as pessoas não vão precisar que nós nos esforcemos para elas ficarem, elas vão querer ficar. Elas simplesmente ao chegarem, presas nos seus pecados, presas nos seus grilhões, presas nas suas transgressões, elas simplesmente vão querer ficar,
Porque elas serão impactadas. Não pela pregação, o pregador que prega bem, o louvor que foi maravilhoso, mas pela presença de Deus. Mas não para aí também não. O carcereiro, ao acordar, ele deve ter olhado lá para dentro, no meio dormindo, ele viu só as portas abertas. Ele pensou imediatamente, fugiu todo mundo, eu estou perdido, eu vou ser morto, eu vou ser espancado e tal. E ele puxou a espada para se matar. Paulo e Silas, machucado, cantando e louvando a Deus. Ao vê-lo, aquele carcereiro não viu Paulo e Silas lá. Ele foi tomado de tamanha angústia que ele nem viu. Mas Paulo e Silas viu ele. Outra marca importante. A igreja precisa ter amor pelas almas perdidas. Não faz sentido, irmãos, ser igreja só para nós. Irmãos, eu quero que os irmãos tentem imaginar a cena, a situação. Paulo e Silas já deviam estar assim, impactados, né? Os presos todos ali deviam estar até cantando junto com eles. Alguns em lágrimas, outros de joelhos. Mas de repente o carcereiro vai tirar a própria vida. Paulo e Silas podiam muito bem ter pensado assim, já vai tarde. Porque ele fazia parte daquele grupo que deu uma surra nele. Não que ele estivesse lá, mas ele era da turma. E para nós seria como um inimigo. E ele ia tirar a própria vida. Paulo e Silas clamam lá de dentro: não faça tal coisa. Não faça isso. Meus irmãos, uma das marcas da igreja é a empatia, é o amor pelas almas. Quantas pessoas chegam aqui muitas vezes, irmãos, nós que damos assistência, nós percebemos isso. Tem pessoas que chegam aqui desesperadas. Totalmente desesperadas. E o que nós fazemos? Vamos embora. Acaba o culto. E aí aquele carcereiro, vendo que estava todo mundo lá, e Paulo e Silas gritou lá de dentro, a Bíblia diz que ele saltou pedindo uma luz, e perguntou assim: o que eu faço para ser salvo? Meus irmãos, aquilo impactou tanto ele, de ver que não apenas Paulo e Silas estavam lá, mas todos aqueles homens. Quando ele viu aquilo, meus irmãos, aquilo impactou ele de tal maneira que ele falou: meu Deus, o Deus desses homens é o único Deus, só Deus verdadeiro poderia fazer o que está fazendo aqui. O que eu faço para ser salvo, Paulo? Irmãos, ele jamais teria perguntado isso se eles não tivessem percebido a presença de Deus naqueles homens. Sabe por que muitas pessoas não gostam de igreja? Eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Pessoas querem Deus, mas muitas vezes não querem igreja. Sabe por quê? Porque é muito comum dentro da igreja as pessoas julgarem umas às outras pelo que elas fazem, pelo que elas vestem, pelo que elas falam, pelo que elas são. As pessoas estão cansadas de igreja. Elas entram aqui e falam assim: é só mais uma. Cheguei lá, ninguém nem me cumprimentou. Cheguei lá, ninguém nem... Pastor passou do meu lado. A irmãzinha saiu lá toda lindona lá do grupo de louvor, passou do meu lado toda empenada. Às vezes nem fez isso por querer, mas a pessoa entendeu assim. As pessoas estão cansadas de igreja, irmãos. Sabiam disso? Isso que eu estou falando não é da minha cabeça, não. Isso é pesquisa. Sabe por quê? Porque não somos como Paulo e Silas. Não temos nada para dar. Não temos nada para oferecer. Não temos uma palavra de Deus para essas pessoas. Então não podemos ser chamados de igreja. Isso mexe conosco, irmãos. Nós precisamos olhar para a palavra. Nós precisamos olhar para a palavra. Vejam só, irmãos, ele pedindo luz, pediu uma palavra, e Paulo e Silas tinham a palavra que ele precisava. Ele tinha resposta para os anseios da alma, ele tinha resposta para as maiores necessidades daquele homem. E qual era? Era psicologia? Era o coaching?
Não. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Só isso. E a Bíblia afirma aqui, irmã Marília, que aquele homem e toda a família foram batizados naquela noite. Ô noite grande, hein? Ô noite grande, hein? Deu tempo de louvar, deu tempo de evangelizar o carcereiro, deu tempo de batizar ele e a família dele. Eles tiveram que sair da prisão. Deu tempo não só disso, de batizá-lo, mas o carcereiro pôs um jantar para eles. Estavam muito alegres. É outra marca. A igreja de Cristo, ainda que com vergões, ainda que injustiçada, ainda que perseguida, ela senta à mesa para partir o pão com alegria. E aí, meus queridos irmãos, a gente vai entrar aqui. A igreja, eu preguei para vocês há pouco tempo, a principal marca de uma igreja bíblica. Quem lembra? A pregação do evangelho. A aula já está disponível no YouTube. A principal marca é uma pregação robusta, fiel às Escrituras. A segunda marca de uma igreja bíblica é uma ordenança, uma prática regular das ordenanças de Cristo. Quais são elas? Batismo e ceia. O cristianismo, irmãos, o cristianismo não é uma religião ritualística. O que é isso? Você tem que fazer assim, assim, depois assim, depois assim, depois assim, depois assim, depois assim. Se você pular uma etapa, isso é ritual, isso é ser ritualístico. Você tem que cumprir as etapas. O cristianismo não é assim. O cristianismo é relacionamento entre Deus e os homens, entre o homem e Deus. Isso é cristianismo. O cristianismo, meus irmãos, é um relacionamento que existe entre o Pai, a igreja, através do Espírito Santo. Isso é cristianismo. A diferença do cristianismo bíblico, de todas as outras religiões, de todas, é isso. Que a religião em si, ela não é a intermediária entre Deus e os homens, mas é o próprio Deus Espírito Santo. É relacionamento com Deus. Então, o Senhor Jesus deixou duas ordenanças. A gente já falou um pouco sobre isso. Hoje eu vou aprofundar um pouquinho só mais, tá bom? Jesus deixou duas ordenanças. Ordenanças é o quê? Ordens expressas. Não há necessidade do Espírito Santo revelar para ter batismo. Não há necessidade do Espírito Santo revelar para ter ceia. Jesus já revelou isso na palavra. Tem que fazer isso. Fazer isto em memória de mim. Ok? Então isso é importante. Infelizmente ficou apagado aqui, né, que eu escrevi de preto. Então eu vou ter que falar para os irmãos. Vejam lá. Batismo e ceia. Qual que é a diferença? O batismo, ele é o começo da vida cristã. Após o arrependimento e a fé, segue o batismo. Mas e a ceia? É uma comunhão contínua da caminhada. O batismo marca o início. E a ceia é contínua durante toda a caminhada. Fazer isso em memória de mim, até que eu venha. O batismo, aqui ó, não está dando para ver, mas ele representa a fé em Cristo. E a ceia? A comunhão com Cristo. O batismo é um símbolo de que você creu e vive para Cristo. E a ceia é um símbolo de que você tem comunhão com esse Senhor. Vocês lembram do carcereiro? Ele creu. O que eu tenho que fazer? Crer no Senhor Jesus, será salvo toda a tua casa. Eu creio. Foi batizado. E por último, aqui ó, não está dando para enxergar também, mas batismo é administrado uma única vez. Por que não pode ficar rebatizando? Porque o batismo ele é uma evidência, ele é uma marca de que a pessoa creu em Jesus Cristo. Então ela ficou crendo em Jesus Cristo todo dia, cada igreja que ela passa? Não. É uma vez só. Há um só batismo, o apóstolo Paulo ensina isso. Mas a ceia do Senhor é uma administração continuamente, regularmente.
Ok? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de batismo nas águas. Aqui, não sei se hoje tem alguns aqui, poucos que deram nome para o batismo. Amém. Levante, por favor, a mão aqui. Quem não é batizado nas águas aqui nesta igreja? Levanta a mão, por favor. Quem não é batizado nas águas? Ok. Amém. Então vamos lá, irmãos. Isso aqui é importante, tá? A gente acha que não, mas isso aqui é muito importante. Como igreja, nós temos que entender essas coisas aqui. Saber na ponta da língua. Qualquer pessoa que perguntar para você, você tem que saber responder fácil. Então, batismo nas águas. O método. A palavra batizar, usada na fórmula de Mateus 28, significa literalmente mergulhar ou imergir. Esse era o método da igreja primitiva. A palavra batizar no original, ela quer dizer mergulhar ou imergir. Simbolicamente representa, olha o símbolo do batismo: morte, sepultamento e ressurreição. O batismo ele tem uma forma de ser com um propósito. E nós vamos falar disso hoje aqui. Olha esse versículo aqui, irmãos, acompanha comigo o slide. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, Paulo vai falar do batismo aqui na simbologia, ele fala das três coisas. Olha aqui. Fomos batizados com Cristo na morte, sepultados no batismo, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, também nós ressuscitamos. O batismo tem essas três simbologias: morte, sepultamento, ressurreição. A fórmula. Qual é a fórmula do batismo? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim foi o que Jesus disse em Mateus 28. Ide pregando em nome do e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas parece, só parece, que na Bíblia existe ali uma contradição. Como conciliar com Atos 2,38? Olha lá, irmãos, isso aqui é muito importante, irmãos. Muito. Respondeu-lhes Pedro. Esses homens aqui, depois da pregação de Pedro, perguntou: o que faremos? E Pedro responde: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Parece haver uma contradição, não é? Entre o que Jesus disse e entre o que Pedro disse. Jesus disse: de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pedro: seja batizado em nome de Jesus. Mas não há nenhuma contradição. Zero contradição. E há alguns que interpretam isso aqui muito erradamente. O que Jesus ensinou é a fórmula correta do batismo. Ide pregando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O que Pedro está falando aqui é a mesma coisa. Só que ele está dizendo o seguinte: vocês devem serem batizados como Jesus ensinou. Isso é ser em nome de Jesus. Entendeu? Os irmãos entenderam? Então, uma coisa complementa a outra. Olha lá. Essas palavras não representam uma fórmula batismal. Era simples declaração para afirmar que recebeu o batismo apenas as pessoas que reconheciam Jesus como Senhor e Cristo. A quem está destinado o batismo? Todos os que sinceramente se arrependem de seus pecados e exercitam fé. Na igreja apostólica, o rito era acompanhado, olha aqui, isso aqui é importante, irmãos, das seguintes expressões: profissão de fé. Essa palavrinha aqui, os presbiterianos aí conhecem bem, nós não. Profissão de fé. Vamos aprender hoje? Felipe respondeu: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Profissão de fé é professar, confessar, declarar fé em Jesus Cristo. Não é aquela coisa assim, eu creio no meu coração, não. É profissão mesmo, é professar, é declarar publicamente que você agora crê e entregou a sua vida a Jesus Cristo. Segunda expressão acompanhada, oração. E agora? Por que demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Irmãos, a pessoa que é batizada é seguida de oração, né? Pessoa que é mais Deus, que é mais a presença de Deus. Como as crianças não têm consciência de pecado e não podem exercer a fé, logicamente são excluídas do batismo nas águas, mas não estão impedidas de ir a Cristo. Então, existe uma questão, a gente já falou aqui uma outra ocasião, do pé do batismo, né? Então, existem igrejas como a presbiteriana, e não só ela, que creem que as crianças devem e podem serem batizadas. Nós, que somos de uma tradição mais batista, nós não entendemos dessa forma. Nós entendemos que a criança, ela não tem consciência de pecado, portanto, ela não pode se arrepender de algo que ela não tem consciência, e, portanto, ela não exercita a fé genuína ainda, porque isso é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, até que ela tenha realmente condições, e o Espírito Santo, então, faz essa obra na vida dela, e então ela recebe o batismo. Qual é a eficácia do batismo? Vamos lá. O batismo nas águas não tem poder para salvar. As pessoas são batizadas não para salvação, mas porque foram salvas. Batismo não salva ninguém, mas ela é um passo após o momento da salvação. Você foi salvo? Então, filho, vamos batizar, vamos confirmar isso aí diante dos homens. Ok? Embora não seja essencial para a salvação, guardem bem isso aqui, irmãos. Guardem bem isso aqui. Podemos dizer que seja essencial para a integral obediência a Cristo. É da vontade de Deus que os seus eleitos confessem publicamente que são seus por meio do batismo. O batismo é da vontade de Deus. Ele é uma ordenança de Deus. Nós podemos até em algum momento não nos encontrarmos aptos. Olha, eu acho que não é o momento ainda, mas não podemos perder isso de vista. Devemos orar e buscar até que Deus me dê condições plenas, porque o batismo é uma ordenança. Você não tem como ingressar numa vida de obediência a Deus se não passar pelo batismo. É isso que o ensino quer nos dizer. O significado. Olha que bonito isso aqui, irmãos. Eu achei isso aqui muito interessante para nós. O significado do batismo sugere, primeiro, salvação. A descida do convertido às águas retrata a morte de Cristo, efetuada, a submersão, a morte e o sepultamento, e seu levantar, a ressurreição do seu Salvador. Olha que bonito, irmãos. Ele tem um significado da salvação. Ele aponta para o milagre que Cristo fez no coração da pessoa. Isso é muito bonito. O batismo é muito mais do que um ritual, irmãos. É muito mais do que um ritual. É algo muito bonito. É algo muito impressionante o que o Cristo ordenou e nos ensinou. Significado. 2. Experiência. A imersão proclama, ela anuncia algo. O que ela proclama? Cristo morreu pelo pecado, para que este homem morresse para o pecado. E o levantar declara o quê? Cristo ressuscitou dentre os mortos, a fim de que este homem pudesse viver uma nova vida de justiça. Os irmãos entenderam? O ato do batismo, de mergulhar, ele fala por si só, ele declara, ele proclama: estou morrendo para o mundo, para o pecado. E ao levantar, sou nova criatura, sou de Cristo. Irmãos, às vezes aqui, a maioria aqui já foi batizado. Mas é impressionante o número de pessoas que batizam sem saber disso. É impressionante. O número de pessoas que são batizadas só toma um banho. Ele não sabe nem o que está arrumando. Ele viu a fila do pão e entrou nela. Quarto, né? Eu estou
Muito bom de slide, né? Quarto, regeneração. O que ele significa? Regeneração. A experiência do novo nascimento é descrita como uma lavagem. Literalmente lavar. O batismo simboliza purificação. Você é nova criatura. Nasceu de novo. Morreu para o mundo e vive para Deus. Muito bonito isso. Era terceiro, né? Regeneração. Quarto, testemunho. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. O batismo significa que o convertido pela fé se vestiu do caráter de Cristo, de modo que os homens possam ver Cristo nele. Então o batismo, ele tem esse significado tão maravilhoso, testemunho. Ele agora é um representante de Cristo. Ele agora se parece com Jesus. Jesus foi batizado nas águas e o Espírito Santo veio sobre ele. E a partir daquele momento, Jesus operou milagres e maravilhas. Pessoas foram alcançadas. Nós não podemos perder isso de vista, irmão. Quanto tempo faz que você foi batizado? 5 anos? 10 anos? Você já viveu essa experiência aqui, irmão? Ó, você já viveu esse tempo todo? Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Você já se revestiu de Cristo, irmão? Ou o batismo foi um negócio que aconteceu lá atrás e passou, já era, você nem lembra mais. Não lembra nem quem te batizou. Os irmãos percebem que é um divisor de águas. Vamos para o próximo para a gente concluir o nosso estudo hoje, tá bom? A segunda ordenança. A primeira, batismo nas águas, já falamos. E a segunda? A gente ceia aqui todo mês, né, irmãos? Todo mês a gente tem uma ceia aqui. No próximo domingo, sem ser hoje. No próximo, né? É no outro, né? No segundo, né? Tá. No outro domingo nós vamos cear com o Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sobre a ceia? Que nós às vezes entramos no automático. Nós às vezes entramos na rotina. Ah, é ceia. Vamos estudar um pouquinho? Instituída pelo Senhor Jesus, a véspera de sua morte expiatória consiste na participação solene de pão e vinho, os quais, sendo apresentados ao Pai em memória do sacrifício inesgotável de Cristo, tornam-se um meio da graça pelo qual somos incentivados a uma fé mais viva e uma maior fidelidade a Ele. Irmãos, a ceia, por que ela é importante ser ministrada regularmente? Porque de uma maneira misteriosa, que nós não entendemos, que é sobrenatural e bíblica, a ceia, ela nos estimula a santificação. Ela nos estimula a orarmos mais. Ela nos estimula a fazer um autoexame de nós mesmos. A ceia do Senhor, meus irmãos, ela é algo tão solene, ela é algo tão sublime, ela é algo tão santo, ela é algo tão bíblico, que nós não podemos participar de qualquer jeito. Não pode ser só um ritual. Não pode ser uma coisa que eu estou acostumado a fazer. Não. A ceia do Senhor, meus irmãos, ela nos incentiva a uma fé mais viva e uma maior fidelidade a Ele. Então, pontos chaves dessa ordenação que é a ceia. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é uma comemoração. A ceia é isso mesmo, é uma comemoração. O que estamos comemorando? Façam isso em memória de mim. Lucas 22:19. Cada vez que um grupo de cristãos se congrega para celebrar a ceia do Senhor, comemora de modo especial a morte expiatória de Cristo, que o libertou dos seus pecados. É isso mesmo, irmãos. A ceia é uma festa. A ceia para a igreja é uma comemoração. Cristo morreu por mim. Cristo derramou seu sangue por mim. Cristo, naquela cruz, morreu no meu lugar, numa morte substitutiva, numa morte expiatória. Ele morreu a minha morte para me dar a sua vida. Cada ceia, irmãos, é uma comemoração disso. Igreja, nós nunca podemos perder de vista a nossa origem.
Por que estamos reunidos? Cristo. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Ponto-chave da ceia. Instrução. A ceia, ela é instrutiva. Olha lá. A ceia do Senhor é uma lição objetiva e sagrada que expõe dois fundamentos do Evangelho. Olha o ensino da ceia. O primeiro, a encarnação, o pão. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque o pão, olha só esse versículo, irmãos. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então a primeira instrução da ceia. Jesus, o pão de Deus, desceu. Ele se fez homem, habitou entre nós. Segunda instrução, a expiação. Acompanhe comigo lá no quadro, irmãos. As bênçãos da encarnação nos são concedidas mediante a morte de Cristo. O simbolismo do pão partido é que o pão deve ser partido na morte, a fim de ser distribuído entre os espiritualmente famintos. E o vinho derramado nos diz que o sangue de Cristo, o qual é sua vida, deve ser derramado na morte, a fim de que seu poder purificador e vivificador possa ser distribuído às almas necessitadas. Nós pegamos o pão e o vinho. O pão, a morte de Cristo, na morte dele, irmãos. Olha que bonito isso aqui. O pão partido, ele deve ser partido na morte, a fim de ser distribuído a todos espiritualmente famintos. Este é o meu corpo que é partido por vós. Este é o alimento de vocês. Eu, Cristo Jesus, diz o Senhor. E o vinho? É a sua própria vida. Vivificadora, purificadora, para ser distribuída às almas necessitadas. Terceiro, é uma inspiração. Nós estamos falando da instrução da ceia. É uma inspiração. Os elementos lembram-nos de que, pela fé, podemos ser participantes da natureza de Cristo. Isto é, ter comunhão com Ele. O ato de participar da mesa do Senhor nos faz recordar, como também nos assegura, pela fé, que podemos verdadeiramente receber o Espírito de Cristo e ser reflexo do seu caráter. A ceia, meus irmãos, o Senhor comunica com a sua igreja graça e nos inspira que somos participantes dele. Somos partes desse corpo. Esse é o meu corpo. Nós somos um em Cristo. Nós somos um no Senhor. A ceia nos proporciona essa grande inspiração. Quarto, segurança. Olha aqui, irmãos. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. A aliança feita com Israel no Monte Sinai foi um pacto de sangue. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra, nós estamos chegando quase ao final. Êxodo 24, por favor. Êxodo 24, capítulo 3. Êxodo capítulo 24, verso 3. Veio, pois, Moisés... Êxodo 24, verso 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais obedeceram ao Senhor, ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Tomou o livro da aliança e leu ao povo, e ele disse: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse:
Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Olha que lindo isso aqui, irmãos. No Velho Testamento, Deus selou a sua aliança com Israel com sangue. E Cristo, como é que ele selou a nova aliança? Com sangue. Com o próprio sangue dele. Os irmãos viram? Como que Deus é incrivelmente maravilhoso e ele tem um método, ele tem uma forma de agir. Então é uma segurança para nós, irmãos. A ceia, cear com o Senhor, nos remete que nele estamos seguros. De que a nossa aliança não é de papel, não é de algodão. De que a nossa aliança não é de madeira. A nossa aliança é um pacto de sangue na cruz e ela é inquebrável. Estou seguro nele. Estou seguro em Cristo Jesus. Posso confiar, posso crer. Estou seguro. Meu Deus. A nova aliança é um pacto de sangue. Deus aceitou o sangue de Cristo. Portanto, por causa de Cristo, comprometeu-se a perdoar e salvar todos os que forem a Ele. A ceia nos relembra isso, irmãos. Ela nos faz lembrar disso. Por isso a ceia é tão importante. Quinto, instrução da ceia. Responsabilidade. Quem deve ser admitido ou excluído da mesa do Senhor? Abram comigo. 1 Coríntios 11, 10. 1 Coríntios 11, versículo 20. Desculpa. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versos 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Paulo está exortando aqui os coríntios, irmãos. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. Então, rapidamente aqui, irmãos, os coríntios estavam fazendo da ceia, eles estavam se banqueteando, se embriagando. Eles mudaram a ceia. E Paulo chama a atenção duramente, tá? Não vou entrar em detalhes aqui para a gente não se alongar. E aqui, a partir do verso 23, ele começa a falar como que era a ceia, que não é que era a vontade dele, mas que ele aprendeu do Senhor, do próprio Senhor. Veja lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Vamos continuar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Vou ler de novo. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa,
a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto a demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, irmãos, a ceia ela é uma responsabilidade. Eu quero analisar com vocês rapidamente. Será que isso quer dizer que somente aqueles que são dignos podem chegar à mesa do Senhor? Paulo fala assim que nós não devemos comer indignamente, certo? Mas será que todos somos dignos? Aliás, será que alguém é digno de verdade? Então, se nenhum de nós somos dignos, não quer dizer, então, nesse sentido, certo? Porque senão ninguém ia cear. O que o apóstolo Paulo está levando em consideração é uma pessoa que vive na prática do pecado. Quando Paulo fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, filho, faz aí um autoexame. Você identificou algum pecado que você tenha cometido hoje, ou ontem, ou essa semana, que você ainda não confessou? Confesse, se arrependa, e então, coma e beba. Não é que examinou, não. Tem jeito não. Esqueci de orar de manhã. Não, hoje não. Não é isso, irmãos. Não é isso. Examine-se e coma. O indignamente aqui é uma pessoa, quem é que ceia indignamente? Alguém que não nasceu de novo. Alguém que de fato não se converteu realmente. Alguém que não é de fato um cristão regenerado, que passou pela porta. Esse é o indigno. Mas aquele que foi salvo pela graça, aquele que foi comprado e selado pelo sangue de Cristo, ele deve ser. Ele deve ser. Agora, irmão, se você está na prática do pecado, aí você precisa pôr sua vida em ordem. Se é uma coisa regular, se é algo que está na sua vida, que precisa ser posto em ordem, então põe, meu irmão. Põe. Abandona esse pecado. Ajusta isso. Paga a dívida. Resolve o negócio. Trata com a esposa. Resolve com o filho. Resolve no seu local de trabalho. Chama o seu patrão para conversar. Organiza seus papéis. Põe em ordem. E ceie com o Senhor. Ele te quer à mesa, com toda segurança. Somente aqueles que sinceramente sentem sua indignidade estão aptos para participar da mesa do Senhor. Os que justificam a si mesmos nunca serão dignos. Acabou. Meus irmãos, esse era um estudo que eu queria trazer. A gente já tinha falado um pouco sobre batismo e ceia, mas tem coisas que fazem parte do estudo da eclesiologia e nós temos que aprofundar. Então, os irmãos, orem o Senhor, lembrem, meditem em Atos 16. Nós precisamos ser essa igreja de Atos 16, irmãos. Nós precisamos ser essa igreja. Ainda que nós vamos mais para o monte orar, que nós façamos mais reuniões de oração, mais jejuns, nós precisamos ser essa igreja.